Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura do versículo da Bíblia. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Amém. Regimentalmente convido a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital d'erva mate do Pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos ledos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 1/7 de 2025. Ofício número 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 de 2025 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção dos projetos de lei número 47, 52, 54, 53, 46, 55 e 56 de 2025. Despacho número 105 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, em resposta ao requerimento número 287 de 2025 do vereador André Flenix. Solicitação de cedência do auditório pelo professor Dr. Argus Guborski para a realização do 4º Seminário Internacional, do 6º Seminário Nacional e do 8º Seminário Regional sobre Educação e Desenvolvimento Regional, a realizar-se no período de 23 e 24 de julho de 2025.
comunicado do Transferigov sobre a alteração ou atualização dos planos de trabalho referente aos recursos de emenda parlamentar do deputado federal Ricardo Guide. Ofício número 05/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 244/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 06/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta às indicações número 218/2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 14/2025 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 263/2025, da autoria do vereador André Flenig. Ofício número 15/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 271/2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 55/2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao requerimento número 282/2025, da autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 67/2025 do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 257/25, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 115/25 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 274/25, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 116/25 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 291/25, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 117/25 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 292/25, da autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 122/25 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 302/25, da autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 144/25 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 269 de 2025, da autoria de toda a agilidade. Ofício número 144/25 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 262/25, da autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão do Táxi. Ofício número 148 e 150/25 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 57/25, que altera inciso 1º do artigo 5º da Lei de 3.465, de 8/3/2002, que cria o projeto Novos Talentos. Projeto de lei ordinário número 58/25, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dar outras providências. Ofício número 154/25 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 270/25, da autoria de toda a agilidade. Ofício número 282 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 282 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 507 de 2025 da Secretaria de Planejamento, em resposta ao requerimento número 266 de 2025, de autoria do vereador André Flenig. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 51 de 2025, que cria o Programa Municipal de Saúde do Solo do município de Canoinhas, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de resolução número 05 de 2025, que institui o prêmio Orestes Golanoski, maior doador de sangue do ano, no Legislativo de Canoinhas. Ordem do dia, indicações. Indicação número 247 de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, em exercício, ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de Planejamento e implantação da iluminação pública na rua Emílio Ferreira de Souza. Indicação número 248 de 2025, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e a senhora Camila Lima, diretora de Tracan, a instalação de taxões, lombadas ou outros dispositivos de alerta e controle de tráfego em vias não preferenciais do município. Indicação número 249 de 2025, da autoria do edil André Flenig, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Roberto Lutkin, responsável pelo setor de tributos, realizar parcerias com entidades de classe para realizar um treinamento ensinando as empresas de Canoinhas a participarem dos processos de licitação. Indicação número 250, em 25, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a pintura de faixas de pedestres e faixas de trânsito da rua São José, especialmente no trecho próximo ao ginásio da escola Tempo Feliz e a caixa d'água. Indicação número 251, de 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor Luiz Rogério Cote, secretário municipal do Meio Ambiente, instalação de lixeiras e implantação de coleta de lixo nas comunidades do interior do município, abrangendo as seguintes localidades: Cerrito, Fartura de Cima, Fartura de Baixo, Campo dos Neves, Taunay, Paula Pereira,
Rio do Pinho, Sereia, Paciência dos Neves, Estação Paciência e Felipe Schmidt. Indicação número 252, de 2025, da autoria da vereadora Cátia Lescovs, que solicita à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de cobertura no ponto de ônibus localizado na Vila Militar, na rua que inicia no final do novo asfalto, da rua Antônio Groscope. Indicação número 253, 2025, da autoria da vereadora Cátia Lescovs, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e a senhora Camila Lima, diretora de Tracan, verificar a possibilidade de instalação de lombadas na rua Alvino Voigt, trecho entre as ruas Alcir Voitechen e Jacob Schauer, bem como a pintura da faixa de pedestres em frente à escola Júlio Zaniolo. Indicação número 254, 2025, de autoria da vereadora Cátia Lescovs, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, que seja reestruturada a tubulação da rua Férez Couto, nas proximidades da esquina com a rua Clemente Procopiac. Indicação número 255, 2025, de autoria da vereadora Cátia Lescovs, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a restauração da tubulação da rua Clemente Procopiac, nas proximidades da esquina com a rua Francisco de Assis Costa. Solicita-se ainda a limpeza das valetas existentes no local, bem como a avaliação técnica para a possível construção de novos pontos de captação de águas pluviais. Indicação número 256, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da rua Wendeli Metzger nos trechos que apresentam alagamento em períodos de chuva, com as seguintes intervenções: construção de novas bocas de lobo, manutenção das bocas de lobo já existentes, limpeza das valas laterais ao longo de toda a via, desde o início da rua até o Sedup Vidal Ramos. Indicação número 257, 2025, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção, o alargamento e a construção de vala para escoamento das águas pluviais na estrada que dá acesso à Vila dos Bovinha, localizado nas proximidades do Clube Grêmio Entre Rios. Indicação número 258, 2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da estrada à localidade de Paula Pereira, que dá acesso à residência do senhor Pedro Rincon. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. O vereador André Frenick. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores e vereadoras. Hoje eu tenho uma indicação. Eu recebo muita solicitação de empresas do município desejando se informar como é feito o processo de licitação. Confesso que também não é uma área que eu domino, porém eu acredito que essa dúvida é grande para vários empresários do município. E como existe hoje até um sistema nacional, as empresas de Canoinhas podem concorrer à licitação do Brasil inteiro. Creio que se nós, no poder público, junto com as entidades de classe, associações, desenvolvermos um projeto de qualificação dos nossos empresários para que eles possam concorrer nas licitações a nível nacional, é uma forma de nós garantirmos uma circulação de renda para as empresas do nosso município, vendendo para o Brasil inteiro. Então, essa indicação é para fazer um treinamento em parceria do poder público com as entidades para atender o nosso empresariado, para que nossas empresas possam se qualificar e estar dentro dos critérios a participar da licitação. Eu gostaria, se possível, de assinar junto a indicação proposta pelo vereador Gilmar Martins, número 256, sobre a rua Wendelin Metzger e também sobre a rua Maria Ousen, que são as ruas que dão acesso ao Marcílio Dias, porque realmente a situação está bastante precária. Hoje, mais tarde, eram umas 3, 4 horas da tarde, eu vi uma Bobcat fazendo a limpeza das laterais. Eu não sei se já é uma obra que vai se estender até toda a via, mas é uma necessidade porque a drenagem ali está bastante precária e bastante entupida. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Cátia Lescovs. Com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e os funcionários dessa Casa Legislativa. Eu apresentei algumas indicações hoje relacionadas principalmente à questão das chuvas que vem acontecendo com uma frequência e uma intensidade grande no nosso município. Já são algumas situações que já foram pontuadas, inclusive também discutidas na audiência pública e aos quais nós precisamos de alguns encaminhamentos. Já conversei pessoalmente com o secretário Leandro também em relação a alguns pontos específicos, já acompanhei ali também os serviços da Defesa Civil no final de semana, né, atuando em alguns pontos também, mas por questão também de registro, de encaminhamentos, né, que a gente possa deixar documentado, eu estou encaminhando essas situações em relação, como indicação também. Então, muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gil Baiano. Com a palavra. Senhor presidente, uma boa noite a Vossa Excelência e demais vereadores e vereadoras, comunidade que se faz presente, que nos acompanham aqui pela internet. Uma boa noite a todos. Quero falar sobre a indicação 256, que fala sobre a Avenida Vendelin Metzger, que vai até Marcílio Dias. Nesses dias de chuva, acredito que não somente ali nesta avenida, mas em alguns pontos da cidade, aí, tanto na área urbana e também nas áreas rurais, nas baixadas, houve muito alagamento devido ao volume de chuvas. E aqui na Vendelin Metzger, tem que se fazer mais bocas de lobo e também manutenção nas que existem. Além disso, fazer manutenção na valeta, ali no sentido centro a Marcílio Dias, pelo lado esquerdo, onde tem as valas, elas estão todas entupidas e aonde acabam dificultando o escoamento da água e invadindo a pista e causando dificuldade, até mesmo um perigo de algum acidente e as condições dignas de quem mora nas proximidades de poder chegar em sua casa. Então, desde aqui do início, a gente já encontrou problemas próximo ali ao antigo, aquele casarão que tem ali, o Coringa, e para frente do Coringa também em alguns pontos, né? Que se faça essa prevenção para que as próximas chuvas não venham causar esses grandes problemas que tenham causado ali. Também a indicação de número 258, se trata de uma estrada lá em Paula Pereira, distrito da nossa cidade, onde dá acesso à família Rincon, e sabemos que lá existem pessoas com idades avançadas e problemas de saúde, e tem que vir para a vila, porque principalmente à noite, porque se for necessário ter que sair durante a noite para um pronto-socorro, a dificuldade é grande lá. Então, pedimos aqui encarecidamente para que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico faça a manutenção também no distrito de Paula Pereira, especialmente nesta via que dá acesso às famílias Rincon. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. Boa noite, funcionários da casa. E boa noite ao público que nos assiste presencialmente. Sobre minha indicação 251, sobre implantação de lixeiras nos interiores para o lixo orgânico, é de extrema importância. Porque hoje eu me deparei com vários, moradores que hoje passa o caminhão do lixo orgânico lá no loteamento Santa Cruz, no bairro Jardim Esperança, trazendo lixo do interior para colocar nas lixeiras aqui. Então, como nos outros municípios, já nos municípios vizinhos aqui de Canoinhas, tem essas lixeiras para os lixo orgânico, Canoinhas ainda não tem. Então, que venha ser feito um estudo para ser implantado essas lixeiras do lixo orgânico nos interiores, principalmente nas localidades que, tipo Vila, Fartura de Cima, Fartura de Baixo, Taunay, que tem bastante moradores, Pinheiros, Lajeado. Então, os moradores têm que trazer esse lixo orgânico para estar descartando aqui no centro de Canoinhas, né, nos bairros de Canoinhas mais próximos para eles. Então, que venha a ser implantado essas lixeiras que, pelo menos uma vez por semana,
que consigam estar indo retirar esse lixo orgânico das localidades do interior. Então, seria isso, senhor presidente. E o meu muito obrigado. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, me concede uma parte aí da indicação do vereador César. Eu vejo a grande importância de se implantar essas lixeiras aí nas áreas rurais do nosso município, devido à questão hoje, você vê o acúmulo de lixo jogado nas beiras de estrada, fralda, uma coisa que não é difícil de consumir. Aqui no Caraguatá, em frente à empresa Castelar, ali a comunidade costumava colocar os lixos ali, porque é onde o caminhão faz a rota ali. Só que, por não ter uma lixeira adequada, os cães vêm, espalham na rua, o proprietário do terreno invade tudo aquilo, então ele não aceitou, e com razão. Mas se colocar uma lixeira adequada, tanto ali naquele ponto que a comunidade pede, e quanto aos outros pontos, seria uma parte muito importante ao meio ambiente aí, que esses lixos não iriam para os matos, para os rios, e enfim. Então, parabéns a Vossa Excelência aí por essa indicação. Tomara que a Secretaria do Meio Ambiente faça um levantamento aí e venha colocar essas lixeiras aí adequadas para que se possa depositar esses lixos e não venha mais acumular aí no meio do mato, das águas, tudo aí, prevenindo o meio ambiente. Mais algum inscrito, vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 51 de 2025, que cria o Programa Municipal de Saúde do Solo no município de Canoinhas e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 51. Aproveitando esse espaço para justificar as ausências da vereadora Rosi Crestani, que está em uma consulta médica, e do Edmilson Verca, em razão do falecimento de um familiar. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução 05, que institui o prêmio Orestes Golanowski, maior doador de sangue no âmbito do município, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 05 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, ad hoc no caso, e vice-presidente, André Flenick, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 314 de 2025, de autoria de toda a edilidade presente. Solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização aos policiais militares: Sargento Mário Tesca Júnior, Cabo Niaro Hatchbach Freitas, e ao bombeiro comunitário Anderson Rodrigo de Lima, que com bravura e rapidez salvaram uma criança de apenas 4 meses de idade durante um incêndio em uma residência. O ato de coragem e profissionalismo diante de uma situação de extrema urgência e perigo merece o mais profundo reconhecimento desta Casa Legislativa e de toda a comunidade. A atuação exemplar demonstrou preparo, dedicação e o compromisso inabalável desses profissionais com a proteção da vida humana. Ao riscarem suas próprias vidas para resgatar a criança, demonstraram o verdadeiro significado do serviço público prestado com excelência, humanidade e heroísmo. Diante do exposto, propomos a presente moção de parabenização como forma de homenagear esses verdadeiros heróis da vida real, que honram as fardas que vestem e demonstram, com ações concretas, o valor da dedicação ao serviço público e à proteção da vida. Está em discussão. Senhor presidente, Vereador. considero essa homenagem bastante justa, considerando um ato de bravura por esses 3 cidadãos que estavam
dentro do seu serviço. No caso, o BC de Lima estava transitando, ele mora próximo ao local, mas sim ao cabo Uniaro e o sargento Tesca, que presenciaram ali numa missão, estavam nas proximidades e acabaram realizando esse ato de heroísmo que a gente sabe, né? Estavam diante de fumaça. Para quem não sabe, estatisticamente a fumaça acaba prejudicando muito mais, matando muito mais do que o próprio incêndio. Sofreram com a intoxicação, arriscaram realmente a própria vida para salvar essa criança. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente, Vereador. faço minhas palavras a do vereador André Frenick. Mais uma ação bem feita pelos policiais militares, né? Salvar uma vida. Principalmente também, esses tempos atrás, uma criança se afogou no bairro Loteamento Santa Cruz, né? E os bombeiros, às vezes, a pessoa na hora da emergência ali, não lembra o número do bombeiro, né? Não lembra o número do bombeiro e acaba ligando para a polícia. A polícia acaba chegando até mais rápido, que o carro é bem mais rápido, e acabam fazendo os primeiros socorros, os primeiros atendimentos ali. Então, meus parabéns a todos esses policiais, né? Que estão sempre aí lutando pela vida, lutando pelo bem-estar de Canoinhas, e que Deus abençoe cada um deles. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, Vereador. nobres vereadores, população que nos assiste pelas redes sociais ou presencialmente aqui, em especial meu amigo Charles aí presente. Também faço as minhas palavras as tuas, André, especialmente porque, além dos atos de coragem, é uma demonstração que a nossa polícia faz o que precisa ser feito, independente da situação ou independente da figura que por vezes a gente já observou, até um exemplo em Bela Vista, aconteceu um tempo atrás, né? Que eles cumprem o seu papel com bravura e com coragem. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Bom dia, colegas, ou boa noite, né, já. Nobres colegas e pessoas que nos assistem presencialmente e também via internet. E é muito importante esse reconhecimento dessa casa aqui, porque dentro da própria instituição existem as promoções por atos de bravura. Quem é militar ou quem já teve carreira militar sabe que isso daí muitas vezes precisa desse incentivo externo para que essas promoções possam ser alcançadas. E eu creio que essa meritocracia, ela talvez seja uma das coisas mais bonitas dentro da carreira militar, porque os atos, não o tempo de permanência, algo compulsório, que fazem esses soldados eles ganharem os seus títulos. Então eu vejo isso como sendo de grande valia dessa casa. Recebi também um chamado da Alesc, inclusive eles vão ser também homenageados pela Alesc por esse ato de bravura, e nada mais justo, né? Eu creio que assim o empoderamento das forças de segurança ele tem que ser feito diariamente, né? Porque a gente sabe que existem grupos que cada vez querem diminuir o poder de ação e de atuação das polícias, e nós que somos cidadãos de bem temos que realmente empoderar a nossa polícia e as nossas forças de segurança. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, porém, por ser um requerimento de toda agilidade, a aprovação é automática. Requerimento número 315 de 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício ao deputado federal Coronel Armando, apresentando moção de apoio ao projeto de lei número 2792 de 2025, de sua autoria, que dispõe sobre a avaliação popular dos ministros do Supremo Tribunal Federal a ser realizada de forma simultânea às eleições gerais, com o objetivo de verificar a ocorrência de condutas incompatíveis com o decoro das funções e com a dignidade do cargo. Trata-se de uma proposta que reflete o anseio de grande parte da população brasileira por mais transparência, responsabilidade e equilíbrio entre os poderes da República, fortalecendo os princípios democráticos, dando voz ativa ao povo na fiscalização dos representantes do Poder Judiciário. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador autor. tal como na última sessão eu comentei nas explicações pessoais, esse encaminhamento dessa moção de apoio ao projeto de lei do deputado federal Coronel Armando é mais no intuito de nós respeitarmos a nossa Constituição pela igualdade e
autonomia dos poderes. Hoje a gente observa, infelizmente, que o STF tem passado por cima e rasgado a Constituição inúmeras vezes. E são matérias como essa, são propostas de lei como essa que visam fazer valer as 4 linhas da Constituição, que merecem o nosso apoio e que devem ser cada dia mais homenageadas a fim de que consigamos fazer cumprir a nossa lei maior. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Boa noite, Tati. senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha. Se o vereador, doutor Ivan, permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Já lhe parabenizo, acho que é um assunto muito importante, né? E ainda, né, se o vereador permitir, os colegas presentes concordarem, eu acredito que deveria ser de toda agilidade esse requerimento devido à sua importância. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão? Senhor presidente, Sim. eu gostaria também de dar os parabéns para o vereador e queria pedir para assinar junto, né? Assim como a vereadora Tati já falou, poderia ser de toda utilidade aqui, que é de extrema importância, e seria isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador? Senhor presidente, só brevemente, né? Já vai ser de toda utilidade, mas eu acho que uma moção de apoio a um projeto desse é importantíssimo, porque independente de gostar ou não daquele determinado juiz, é importante que ele tenha uma avaliação e saber, né? O povo tem que estar atento também ao que é feito dentro do STF. Até uma forma do povo acompanhar mais os processos que estão acontecendo lá dentro. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Eu creio que realmente um requerimento desse deva ser assinado por toda agilidade para mostrar a força e também satisfação, né? Eu vejo assim que cada dia que passa, tudo que a gente tem por certo, por legislação, ele vai por terra. As medidas, elas não são democráticas, muito pelo contrário, elas são unilaterais, partindo de alguns juízes. E assim como nós, agentes públicos, nós todos os anos, a cada 4 anos, somos validados por uma espécie de um referendo popular, que é a eleição, eles entram lá e, de certa forma, ganham um cheque em branco de forma praticamente infinita. Enquanto eles viverem, eles permanecem lá tomando as suas decisões sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de avaliação. E realmente isso impacta nas nossas vidas. A gente só sabe o quanto essas decisões unilaterais impactam na vida do cidadão quando elas são tomadas. Muitos de nós não sabíamos ou até não compreendíamos o que era um poder de um Supremo Tribunal de Justiça, porém, nos últimos anos a gente viu que ele se estende muito mais que o poder dos agentes públicos que são eleitos para tomar decisões. Existem juízes que estão praticamente governando o Brasil sem ter um voto, enquanto aqueles que foram referendados, que foram validados pela população, têm que muitas vezes ficar em silêncio. Então é muito importante que isso seja realmente colocado em votação e seja aprovado. Eu digo que a gente está vivendo o momento mais importante para que uma lei dessa realmente faça efeito, porque a voz das ruas dizem que nós não estamos contentes com a atuação de alguns daqueles que lá estão. E nada mais havendo a tratar, peço autorização do autor do requerimento para que seja em nome de toda a agilidade. Certamente, Pode ser? certamente. Então, aprovação, deferimento automático. Requerimento número 316 de 2025, de autoria de toda a edilidade presente, solicito que seja encaminhada a moção de parabenização a Agro Malon, pela expressiva conquista de estar entre os finalistas do 17º Desafio Nacional de Máxima Produtividade de Soja, promovido pelo Comitê Estratégico de Soja Brasil, SESB, concorrendo ao título de maior produtividade de soja do Brasil. A Agromalon tem se destacado no cenário agrícola pela atuação inovadora, fundamentada na excelência técnica, planejamento estratégico e firme compromisso com a agricultura sustentável, elevando o nome de Canoinhas em nível nacional. Entre os reconhecimentos mais recentes, destaca-se a conquista do 3º lugar estadual no prêmio ICL SESB, safra 2023-2024, com rendimento de 111,14 sacas por hectare.
além do título de campeão do Clube do 100, premiação concedida pela I2X aos produtores que superam a marca de 100 sacas por hectare, méritos alcançados pela combinação de técnica, planejamento e excelência no manejo. Tais conquistas enaltecem a força e competência do agronegócio de Canoinhas, servindo de inspiração para toda a cadeia produtiva local e para os demais produtores rurais do município. Assim, propomos esta moção de parabenização como reconhecimento público ao trabalho exemplar da Agromalon, desejando que continue colhendo frutos dos seus esforços, dedicação e comprometimento com o desenvolvimento do setor agrícola. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, acho que falamos junto com... Quero aqui só parabenizar, né, a Agromalon em nome do Charles, que representa a Agromalon, que estava representando essa conquista, que levou o nome de Canoinhas nacionalmente, pela primeira vez, Santa Catarina recebendo esse prêmio e aqui em Canoinhas. Tudo através de um trabalho bem executado, um esforço, dedicação, experiência, né? Então, só dizer assim, aos parabéns à Agromalon, em nome do Charles, que está representando, né? Toda a sua equipe, toda a equipe da Agromalon aí pelo trabalho e por essa conquista e por levar o nome de Canoinhas a todo o estado brasileiro aí como o reconhecimento da maior produção de grãos aqui do Planalto Norte, Canoinhas. Então, parabéns, Charles, parabéns à Agromalon. Isso. Mas eu vou repetir aqui o que o Charles falou. Então, vez. Seja o porta-voz. Meu amigo Charles, parabéns à Agromalon. A safra 23-24 foi essa numeração 111,14 aqui, mas a 24-25 foi campeão brasileiro com 135,49 sacas por hectare, ultrapassando os 300 sacos por alqueire, né, Charles? É um recorde, é um reconhecimento à eficiência, ao cuidado da equipe toda liderada pelo Charles aí, que eu conheço bem as fazendas e conheço o trabalho deles. Eu sei o quanto e o tamanho do cuidado que eles dão à terra e à produção. Então fica aqui meus parabéns pessoais ao meu amigo Charles e a todo o Grupo Malon pelo excelente trabalho de levar o nome de Canoinhas para o Brasil inteiro, né? E não só para o Brasil, porque os reflexos da produção brasileira é para o mundo, né? Então, meus parabéns novamente e faça a menção, 135,49 sacas por hectare. Continua a discussão. Então, Charles, na realidade, essa moção é só, digamos que é algo pontual que essa casa tinha o dever de fazer. Quando nós falamos em desenvolvimento regional, muitos acreditam que vai ser trazendo vou citar nominalmente aqui, eu sei que é errado, VEG, uma empresa grande, mas muitos fecham os seus olhos para aquilo que é a nossa riqueza aqui, ó, da nossa terra, que as nossas mãos plantam e que as nossas mãos colhem. Então, nós somos um município que tem uma vocação agrícola. Vocação. Essa palavra é muito importante para se falar de agricultura, porque em muitas vezes, Charles, eu que estou lá também no interior, eu sei o que é a tristeza de você plantar em 5 e 10 minutos. Tudo que você fez vai ao chão. Isso daí é muito triste. Eu creio que dentro de tudo que a gente vive, é uma das maiores dores, porque se você hoje é um trabalhador da indústria, do comércio, aconteceu qualquer coisa, no outro mês, teu salário está lá. Agora o agricultor ele pode fazer uma safra anual. Então ele pode perder 1 ano de trabalho em poucos minutos ou até em poucos segundos. E isso é muito triste.
E esses resultados que vocês obtiveram lá não é sorte. Muito pelo contrário, hoje a agricultura está num nível de precisão que muitas vezes um erro de cálculo, uma vírgula, pode gerar um prejuízo enorme. Então a gente sabe do trabalho e da dedicação que vocês tiveram para obter essa marca. Infelizmente, por decisões erradas de X ou Y, o preço ainda não está muito bom, né, Charles? Vamos ser bem sinceros, né? Infelizmente, a pessoa no mercado vê um litro de azeite lá, né, 1 litro de óleo de soja, e pensa que o agricultor é o cara que está ganhando tudo aquilo. Muito pelo contrário. Né? O preço do soja abaixou muito, muito, muito. Né? Questões internacionais e questões governamentais e internas, né, que fazem com que esse preço diminua. E aí é o mais essencial ainda, a aplicação da agricultura de precisão, porque a margem de lucro de vocês é pequena, então vocês têm que produzir mais com menos. E esse é o maior desafio da agricultura de precisão. Você conseguir chegar nos resultados ideais. E, realmente, o que a gente tem a dizer é que parabéns. É um prêmio que vocês não ganharam para vocês, não para Canoinhas, mas para todo o nosso povo. Para dizer que aqui o povo é honesto, trabalhador e, acima de tudo, que ele sabe o que está fazendo. Muito obrigado, e eu convido você, Charles, para vir receber essa pequena homenagem nossa aqui. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer todas as autoridades aqui presentes por nos ter convidado, ter concedido essa menção ao Grupo Malon, à Agro Malon. É muito importante o reconhecimento por esse trabalho que nós temos feito há muitos anos e falar que o trabalho que nós temos feito já fazem muitos anos que começou com o seu Aristides Malon e que o solo é o bem mais precioso do agricultor. E aqui está o reconhecimento do solo bem cuidado. E o nosso solo do Planalto Norte Catarinense, não só do Agro Malon, mas de todos os produtores que estão no Planalto Norte Catarinense, tem a mesma capacidade de produção igual esse solo que produziu 135 sacos,49. Então, todo mundo é capaz de produzir essa quantidade de soja. Todos os produtores são capazes e estão aqui, vocês de prova, que nós viemos trazer esse prêmio, que é um prêmio nacional, trazer para Canoinhas, trazer Canoinhas para o rol dos premiados de soja do Brasil. Nós concorremos com todos os produtores de soja do Brasil, foram quase 5.000 inscritos, 5.000 produtores de soja inscritos em todo o Brasil, e nós conseguimos conquistar esse título, e é a primeira vez que Santa Catarina ganha esse prêmio. Então, é inédito Santa Catarina estar sendo premiado com campeão nacional de produtividade de soja por hectare. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo prêmio e pelo reconhecimento.
Em nome do Agro Malon e do senhor Aristides Malon, muito obrigado. Requerimento número 317 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar que se existe projeto de pavimentação previsto para a rua Mercedes Corte, no bairro Campo da Água Verde. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 318 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando que informe se a obra asfáltica da rua Alfredo Maier ainda está dentro do prazo de garantia contratual por parte da empresa executora. Em caso afirmativo, solicita que seja feita a devida notificação à empresa responsável, considerando os problemas de drenagem constatados especialmente nas proximidades da rua com a rua Adolfo Badin. Caso a obra não esteja mais em garantia, requer-se que sejam adotadas providências necessárias para a execução de melhorias no sistema de drenagem nesse trecho, uma vez que as águas das chuvas têm se acumulado no pátio e até mesmo no interior das residências situadas nesse ponto da via. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Como o texto do próprio requerimento ele já fala, né? Foram situações, e como eu já falei anteriormente aqui, esse final de semana foram várias situações pontuais, mas essa questão da Alfredo Maier já é uma situação que vem se arrastando e ela é uma obra recente, né? Uma obra asfáltica recente, porém o abaulamento ali na proximidade com o Adolfo Badin talvez não contemple, ou as bocas de lobo eu não tenho, né, a propriedade para falar sobre qual seria a causa desse problema, mas está trazendo bastante situações problemáticas ali para famílias que estão tendo as suas casas invadidas por água e os pátios também em decorrência das chuvas. Eu não sei qual é o prazo, né, dessa licitação de vigência, de garantia dessa obra, mas talvez ela ainda possa ser acionada nesse sentido. E caso não haja a garantia, que possa ser feito pelo próprio Poder Executivo, né, a manutenção ali que necessita. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Eu gostaria de pedir para a vereadora Kátia Oliskovski para assinar junto. Eu já fiz alguns requerimentos nessa linha, solicitando que fosse aberto algum processo judicial contra a empresa, mesmo que já tenha passado garantia. E eu gostaria de pedir também, se possível, vereadora, incluir aqui que a Defesa Civil faça um levantamento de dados que tem ali, porque é um caso que já envolve a área da Defesa Civil. Muitas casas, principalmente naquele cruzamento próximo ao lendário Bar da Margarida, ali perto tem dado bastante cheia nos dias de chuva, como nós tivemos na semana passada. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador, a título de curiosidade, essa empresa já está respondendo um acordo de delação premiada, né? No caso, é uma empresa que não cumpriu os termos do acordo de delação premiada. Então, dificilmente vai ser conseguido requisitar a garantia, porém, tem que ter uma solução, né? Eu, até o momento que a gente fez a sondagem ali, não existe caimento suficiente da rede de drenagem, né, para que a água possa escoar, né? Então, porém, tem que ser dada uma solução. O morador não tem culpa se alguém quer andar de carro 0 km. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 319 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski e do edil Ivan Kraus. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar se as melhorias emergenciais realizadas no final de semana na rua Wendelin Metziger,
especialmente na entrada da Servidão Josiane Ramtung-Siegel, no bairro Alto da Tijuca, serão suficientes para atender a demanda daquela comunidade. Caso contrário, solicita-se que seja avaliada e planejadas novas intervenções ou investimentos necessários para garantir a segurança e a trafegabilidade no local, considerando as necessidades dos moradores e possíveis riscos em períodos de chuva. Está em discussão? Senhor presidente, Vereadora autora. Como o próprio requerimento já cita ali, né, a Defesa Civil também esteve nesse local no final de semana, e o que me chamou a atenção foi que os vereadores, a população não acionou a Defesa Civil inicialmente, né? Então, o que é importante é que a gente deixe a Defesa Civil como um canal de acesso para a comunidade, né, e que eles possam ter essa via de acionamento nessas situações, né? Ali estava impedindo o tráfego, estava complicando as situações para os moradores e a gente acabou ficando sabendo através das redes sociais. Então é importante que a comunidade também atente-se, né, à questão do acionamento dos órgãos competentes para isso. Mas, de certa forma, é importante que, imagino que o vereador Ivan também venha nessa mesma, né, linha de a gente entender o que ainda mais precisa naquela região ou se foi suficiente o trabalho realizado ali no final de semana. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Vereadora Kátia, efetivamente, né, as denúncias e as informações através da rede social foram bem efetivas, né? E demonstraram um problema havido ali. E é importante essa tua menção, vereador, em razão da Defesa Civil, porque a Defesa Civil catarinense está numa sequência de treinamentos e de melhor aperfeiçoamento das suas atividades. Inclusive, nossa cidade teve uma premiação ultimamente da Defesa Civil, então é importante que se faça bastante essa divulgação, porque da mesma maneira como acabamos chamando secretários e vendo o que dava para ser feito na situação, a Defesa Civil tem até mais eficiência do que os pedidos individuais realizados pelas pessoas, né? Mesmo por nós vereadores, né? Então, vale a pena essa menção e também para que tenhamos essa resposta a esse requerimento e que também a população cada dia mais tenha essa informação quanto à Defesa Civil para facilitar tanto o trabalho deles quanto evitar acidentes, porque a realidade que estava no local ali era de uma lâmina de água grande, que para quem anda de moto sabe, ali de moto entrar naquela curva com aquela quantidade de água lá, o tombo era muito provável, né? E de carro também um acidente ou uma água que fosse num para-brisa do outro carro ao contrário, ali poderia ter causado um acidente. Por sorte, a comunidade também reclamando através das redes sociais nos auxiliaram nessa situação. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento 320/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, requer que seja encaminhado ofício a Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de assistência social, solicitando que seja avaliado pelo CRAS e CREAS e outros órgãos públicos a viabilidade de realizar a campanha municipal do agasalho, Inverno Solidário. Considerando as baixas temperaturas enfrentadas em nosso município durante o inverno, campanhas como essa são de extrema importância para levar roupas, calçados, cobertores às famílias em situação de vulnerabilidade social, promovendo dignidade e acolhimento àqueles que mais precisam. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele vem contemplar também uma ação que já foi realizada algumas vezes aqui no nosso município, em parceria, inclusive, com entidades filantrópicas e com outras entidades ali, o Laios, Rotary, acho que o Jeep Clube também já participou, de campanhas do agasalho, né? Nós temos notado que a temperatura tem ficado significativamente baixa no nosso município e algumas pessoas
algumas não estão mais em condição de rua porque a gente tem o abrigo na casa de passagem, tem essas condições, mas que a gente possa fazer o levantamento das pessoas em vulnerabilidade social e contemplá-los com cobertores, com roupas, né, e oferecer uma forma de que eles possam estar mais aquecidos. Isso é qualidade de vida, isso é segurança térmica também para as pessoas, principalmente para os mais vulneráveis. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereador. Vereadora Kátia, efetivamente o Rotary, o Lions, o Jeep Club já algumas vezes, e inclusive algumas vezes com o auxílio do Senai, já fizeram isso, né? Essa campanhas desse naipe. E eu acredito que vale a pena também encaminhar ofício para eles, porque eles sempre são propícios a esse tipo de atividade. Então, se chamar, eu acredito que certamente farão novamente esse trabalho. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente? Sim, vereador. Quero dar os parabéns a uma empresa que eu vi que está coletando, o supermercado Bruda está coletando roupa, agasalho, calçado, né, para estar doando para as famílias mais carentes. Já quero dar os parabéns para eles, né, que estão fazendo essa ação. Parabenizo a vereadora Kátia por esse requerimento de extrema importância para ajudar as pessoas. Nada mais feliz, né, do que ajudar o próximo. Então, quero pedir para assinar juntos também, se a vereadora me permite. Então, serei isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Só então solicito que, se por favor, a Andréia possa endereçar esse ofício às entidades às quais o vereador Ivan citou e fica autorizada a assinatura dos colegas. Não havendo mais nada a discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 321 do Edildo Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de desenvolvimento rural, solicitando informações sobre a existência de serviço de orientação ao auxílio técnico aos pequenos agricultores do município, quanto ao registro das certificações georreferenciadas nas matrículas de seus imóveis, considerando que, a partir do ano de 2026, os cartórios de registros de imóveis passarão a exigir obrigatoriamente o georreferenciamento para averbações e registros de propriedades rurais. É fundamental que os produtores, especialmente os de pequeno porte, tenham acesso a apoio técnico e informações adequadas para o cumprimento dessa exigência legal. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, esse requerimento é no intuito de que tenhamos uma contribuição, um auxílio pela gestão pública municipal, no intuito de nós auxiliarmos esses pequenos agricultores, porque sem essa certificação não vão conseguir financiamentos agrícolas, não vão conseguir os registros e possíveis até negociar esses terrenos. E como a gente tem total conhecimento que o que move a nossa cidade é o agronegócio, hoje tivemos até uma boa menção aqui sobre a agricultura. Então, eu acredito que é de extrema importância que nós tenhamos já um olhar carinhoso ao agricultor, principalmente o agricultor de menor porte, até porque o custo disso não é pouco, mas por ser propriedades pequenas fica mais fácil. E com isso a gente auxilia tanto o nosso agricultor como também a economia canoense. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Vereador autor, nós tivemos um evento do Retificar, que vai ser o programa estadual que vai de encontro a essa sua demanda, e lá a gente tivemos várias explanações, inclusive foi apresentado alguns dados e algumas, de certa forma, algumas barreiras que tinha nesse processo. Eles comentaram que estadualmente ali tinham um empecilho, que muitas dos CARs eles estavam represados em um órgão lá. Então o governo do estado fez uma força-tarefa, né? O governador Jorginho Melo fez uma força-tarefa para que isso que estava parado lá, ele tivesse esse adiantamento. Porém, os órgãos municipais também vão fazer um papel importante, o Senar, o sindicato e até a nossa Secretaria de Agricultura. Seria interessante, inclusive, para que a Secretaria enviasse uma cartilha
né, criasse uma cartilha, porque eu creio que tudo que é bem explicado, que é bem desenhado, é muito mais fácil para a gente fazer o repasse. Então, que fosse criada uma cartilha a nível municipal, quais são os órgãos que o nosso agricultor deve procurar, quais são os passos que ele deve seguir, porque isso é muito importante, né? Porque a partir do ano que vem, o CAR vai estar tanto atrelado ao financiamento rural, quanto à emissão da nota fiscal, né? A nossa nota eletrônica do agricultor. Então, vai ficar tudo atrelado ao CAR. E uma pendência dessa pode dificultar tanto a busca por recursos para o financiamento da safra, quanto a venda dessa safra. Então, o prejuízo para o agricultor pode ser muito grande. Então, eu creio que se o município fizer essa cartilha, digamos que de certa forma para nós vai ser muito útil, já que todos nós aqui possuímos alcance, a gente pode ajudar a divulgar isso nas nossas redes sociais, nós pessoalmente podemos ir e ajudar. Realmente é um requerimento que tem grande importância. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 322 de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus. Requer que seja encaminhado ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Canoinhas, solicitando informar se já foi realizado o levantamento das propriedades da Prefeitura Municipal de Canoinhas, já solicitado através do requerimento do dia 25/2 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente, novamente... Vereador autor. Esse requerimento é no intuito de atender um requerimento já feito em fevereiro. Né? Nós temos como menção o interesse de trazer empresas para cá ou desenvolver as nossas empresas, mas precisamos primeiro ter o inventário imobiliário de Canoinhas para saber o que a gente pode ofertar. Hoje não temos. E a Secretaria de Desenvolvimento aqui já mandou uma relação prévia para nós, mas eles também estão sofrendo com essa falta de informação do Cartório de Registro de Imóveis. Então, novamente, encaminhar esse requerimento para que com esse, quem sabe, aquele ande. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 323 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício às senhoras Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Sidemar José Ratochinski, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando que encaminhe a esta Casa Legislativa os seguintes documentos e informações referentes ao edital de licitação. Pregão eletrônico número PMC 33/2025, considerando o estudo que segue em anexo 1. Estudo técnico preliminar ETP completo que fundamentou a decisão pela contratação por lote único, com todas as análises justificativas detalhadas sobre a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto, bem como a comprovação da limitação de pessoal para a gestão dos múltiplos contratos. 2. Justificativa técnica pormenorizada para o detalhamento excessivo das especificações do palco, som, iluminação e painel de LED, incluindo a necessidade de equipamentos com características tão específicas e razão da pré-seleção de artistas, caso não haja flexibilidade para a apresentação de outros nomes de cachê e porta equivalentes. 3. Detalhamento dos mecanismos de fiscalização e auditoria das receitas geradas pela empresa contratada, incluindo os critérios de compartilhamento de riscos e resultados financeiros e a reforma, como será garantido o acesso aos dados financeiros da contratada. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, algumas sessões passadas, eu até fiz um requerimento solicitando informar qual que seria o valor utilizado para a FESMAT e encontrei, inclusive, o edital de licitação e fiz uma análise desse edital de licitação. Então, nós temos hoje, senhores vereadores, um edital aberto com o valor de R$ 1.515.000 para a realização da FESMAT, contratação de uma empresa, né, para realizar aí a FESMAT, os shows, enfim. E, senhor presidente, em análise desse edital, me chamou a atenção, né, algumas situações, mas duas delas eu acho importante a gente até falar sobre isso aqui, que é a contratação por lote,
porque a nova lei de licitação, nem tão nova, né, uma lei de 2021, ela prevê, né, que não seja contratação por lote, exceto em casos muito específicos. Então, por isso eu já faço esse requerimento para que a gente tenha aí acesso, né, a uma justificativa bem detalhada do porquê está sendo feito por lote esse edital de licitação. Até porque essa lei, né, de licitação, ela prevê o parcelamento do objeto para não haver restrição de participação de empresas. Então, é muito importante a gente ficar de olho nessa situação. E outra situação, senhor presidente, que me chama a atenção é a especificação de shows e equipamentos, né? A gente tem aí nesse edital uma opção de artistas já pré-definidos, né, que vão ser avaliados por uma comissão ali da prefeitura. E também essas especificações técnicas para o palco, som, iluminação, painel de LED, que no edital ele chega até a mencionar algumas marcas. Então, para que a gente tenha a garantia aí que o recurso público estará sendo usado de forma realmente, né, juridicamente, aí, forma legal, é muito importante que a gente tenha acesso a esses documentos que eu estou solicitando, senhor presidente, né, que é um estudo técnico preliminar completo, que fundamentou a decisão pela contratação do lote único, com todas as análises e justificativas detalhadas sobre a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto, bem como a comprovação da limitação de pessoal para a gestão dos múltiplos contratos, porque isso é mencionado no edital. Também peço ali, senhor presidente, essa justificativa técnica para o detalhamento excessivo das especificações de palco, som, iluminação, painel de LED, incluindo a necessidade de equipamentos com características tão específicas. E também a razão dessa pré-seleção de artistas, caso não haja essa flexibilidade para a apresentação de outros nomes de cachê, porte equivalentes. Aguardo essa resposta, espero que venha dentro do prazo e venha realmente detalhada, né? Ao contrário de muitas respostas de requerimentos que vêm para a gente, que às vezes não vem, né, detalhado, e eu acho que essa é uma resposta que precisa desse detalhamento para que a gente possa analisar, então, e fiscalizar esse valor aí desse 1.515.000. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador? primeiramente quero dar os parabéns para a vereadora Tati Carvalho. Queria pedir para assinar junto esse requerimento, que é de extrema importância, toda a documentação que ela solicitou. Na legislação passada eu não estava aqui, mas pelo que deu de entender, essa FESMAT que vai acontecer, eu acho que a vereadora Tati pode me responder, é a FESMAT que vai custar mais caro para Canoinhas. É a mais cara de todas, principalmente porque é grátis, né? O povo merece festa? Merece. Mas eu acho que nós temos outras demandas que é de extrema importância para Canoinhas. Como todo mundo sabe, podemos falar aí sobre o uniforme para as crianças, que ainda não chegou, podemos falar em transporte, podemos falar em calçada para postinho, que hoje eu fiz um vídeo, e podemos falar em mais comodidade para o povo canoinhense. Então, que este R$1 milhão aí seja investido em outras áreas, eu acho que o seu povo quer festa, né? Eu acho que merecemos mesmo, todo mundo merece, mas eu acho que não é um bom momento. Faça minhas palavras a do senhor presidente, nas últimas sessões que teve, não me recordo o dia agora, que Canoinhas não está bem, o Brasil não está bem. Eu acho que nós temos que cuidar desse dinheiro e zelar pelo nosso dinheiro de Canoinhas para ser investido com muita sabedoria e cuidado. Seria isso, senhor presidente, e obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente, Vereadora? apenas, né, para dizer que autorizo a assinatura pelo vereador Cezão, e só para lembrar que grátis não é vereador Cezão, porque vai dinheiro público para isso. Então, não existe show grátis quando toda essa estrutura é paga com recurso público. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 324 de 2025, de autoria do edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, e ao senhor Rafael Rutilio Roeder, secretário municipal do Planejamento, solicitando informações sobre o abrigo de passageiros localizado na rua Bernardo Ousen, que amanheceu destruído entre o domingo e a segunda-feira. Diante do ocorrido, solicita-se que seja informado: 1. Se foi registrado denúncia junto à Polícia Civil para investigação do ato de vandalismo ou dano ao patrimônio público. 2. Se há previsão para a reforma e recuperação do abrigo, a fim de que possa voltar a ser utilizado pelos usuários do transporte coletivo com segurança e conforto. Está em discussão? Senhor presidente, só brevemente, publiquei já, como de costume, sempre publico nas minhas redes sociais todas as minhas indicações e requerimentos.
tive uma resposta da senhora Tainá Churutikoski, que já foi refeito esse abrigo, então em tempo recorde, e também foi informado por outros meios que um veículo desgovernado desceu ali pela rua do cemitério lá de Marcílio Dias e acabou só parando no que era o antigo ponto de ônibus. E acabou que evadiu-se do local, a gente tem que verificar quem é essa pessoa e fazer com que ela pague por esse dano causado ao patrimônio público do município, que ainda bem, né, o item 2 aqui solicita-se quando é a previsão da reforma, e já soube essa informação, o secretário Rafael também entrou em contato comigo, informando que já foi reconstruído esse abrigo. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 325 de 2025, de autoria do Edil Jubanski. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal em exercício, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, solicitando informações sobre os procedimentos adotados na comunicação entre os profissionais plantonistas da UPA e os médicos em regime de sobreaviso. Especificamente, requer-se saber se está ocorrendo contato via telefone entre o plantonista e os profissionais de sobreaviso, não apenas para o acionamento de presença, mas também para repasse de informações clínicas dos pacientes, incluindo o envio de fotos e outros dados sensíveis por aplicativos de mensagens. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui presencialmente e também das suas casas. O requerimento também é da vereadora Kátia, né? Não saiu ali, acho que a Kátia Leskovski. Vereador, eu sei, presidente, sei que já foram feitos vários requerimentos dessa casa pedindo informações da UPA e também, né, do Hospital Santa Cruz. E como todos aqui, eu acho que eu também estou recebendo algumas reclamações, principalmente na parte da ortopedia, sobre alguns casos que vem acontecendo. E teve de uma criança aí há 2 semanas atrás que ficou lá esperando por um certo tempo e não foi atendido pelo ortopedista, né? Foi simplesmente passada alguma informação acho que via telefone, né? Celular, e a criança foi para casa. Mas ontem eu recebi um caso, senhor presidente e colegas, que realmente me assustou, sabe? Recebi fotos de um paciente que veio do interior, e ele perdeu a parte do dedo e foi atendido. Ele até falou que muito bem pelo pessoal da UPA, pelo plantonista, mas com certeza ali era um caso cirúrgico. Eu digo isso porque eu procurei depois me informar, não só com a vereadora Kátia, que é da área, mas também com outras pessoas da saúde, que ele teria que ter feito um internamento e era caso cirúrgico. E ele retornou para casa simplesmente com alguns pontos que até alguns pontos assim meio bem estranhos. A gente não é especialista, mas ficou feia a situação. Eu acho que foi pedido agora para ele retornar ao ambulatório e vai ser reavaliado, né, o caso dele. Mas o que fica assim, o que está acontecendo, sabe? O município de Canoinhas está fazendo a sua parte, repassa lá R$50 mil específico para ortopedia, isso dá R$1.500 por profissional. Não está lá, mas está de sobreaviso, e quando tem um caso desse, não acontece o atendimento. Por quê? Será que o pessoal da UPA entrou em contato e o profissional não pôde ir até o local, ou o pessoal do hospital não aceitou o internamento para daí haver essa cirurgia? Então, foi um caso bem mesmo, algumas fotos, até a vereadora Kátia tem ali também no seu celular, uma questão muito feia mesmo, e eu acho que tem que ter no contrato diz que realmente, a gente leu o contrato, que o profissional ele pode até, em alguns casos, dar um retorno ao plantonista pelo celular, né, ou por alguma comunicação. Mas nesse caso que eu vi ali, presidente e colegas vereadores, sinceramente, se não for tomada uma atitude logo, o paciente ele com certeza vai acabar perdendo ainda o dedo, uma coisa que poderia ser remediada se tivesse sido feito o internamento e as coisas adequadas. Acho que até que a vereadora Kátia
agora com mais conhecimento, né? E também ontem a gente discutiu até umas horas da noite sobre esse caso. Pode dar mais informações? Seria isso, senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, conforme a gente já veio falando algumas situações semelhantes aqui, né, nas semanas que antecederam, eu até solicitei ali eu acho que até foi um requerimento de toda a edilidade, foi solicitando os contratos de sobreaviso, e como muito bem frisou o colega Jubanski, que são R$ 1.500 por dia, né? Então, é uma situação bastante delicada. Então, um profissional que recebe R$ 1.500 por dia e ele não vai avaliar presencialmente esse paciente, a gente precisa cobrar, né? Então, não é assim tão simples. Além disso, o próprio contrato diz que também o profissional da UPA ele deve anotar no prontuário do paciente quando ele chama o médico do sobreaviso e se ele vai. Só que o contrato, eu depois lendo aqui, eu achei que ele está um pouquinho confuso, porque esse serviço ele deve ser feito no centro médico. E tá meio confuso na minha cabeça, agora eu não estou conseguindo entender se esses pacientes eles estão indo para o centro médico e lá no centro médico eles não são atendidos presencialmente pelo ortopedista, ou se o ortopedista está indo na UPA. Eu acho que a gente pode depois reformular esse requerimento, André, e talvez até para a próxima sessão, ou esse mesmo requerimento, pedir essa informação se eles estão indo, para onde está indo esse paciente, né? Uma outra situação que bastante tem nos incomodado é a questão do tratamento conservador, né? Nós não somos médicos, não somos especialistas, mas nós pagamos por um serviço presencial de avaliação e nunca foi assim, né? Então, ou estavam errados antes ou agora que está muito certo, né? Não sei. Porque nunca foi tão conservador assim os casos, né? De avalia, coloca a tala e volta no ambulatório dali 2, 3, 10 dias. Então, a gente precisa revisar isso, precisa sentar e de repente a gente podia até solicitar que a Fran viesse para a Fran e alguém do hospital representando as especialidades e de repente mais pontualmente a questão da ortopedia para trazer esses esclarecimentos para nós. E ainda também no contrato ele fala aqui que o médico tem 30 minutos para atendimento presencial. E tem mais uma situação que fala que o médico plantonista da UPA, ele julga a necessidade lá e ele precisa exigir a presença física do profissional de sobreaviso. Então, isso está no contrato. Então, precisa ser cumprido, né? E além disso, ainda eu queria fazer mais uma colocação de solicitar que seja encaminhado esse ofício também ao departamento jurídico, considerando a troca de mensagens e a exposição dos dados sensíveis, se isso tem regulamentação, né? Se esses contatos são contatos institucionais que estão sendo utilizados, porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, esses dados são sensíveis e eles não podem ser expostos. Então, seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu até peço para que a nossa secretaria faça as alterações, principalmente a questão do fluxo, para a gente entender, compreender. Eu acho que é uma parte bem importante. E, com certeza, a vereadora Cátia, eu estava verificando com relação a exames. A minha mãe está com certa dificuldade. E até a transferência entre exames de uma unidade que faz o exame para outra, ela não é feita a lavante assim, né? Eles têm um sistema deles, criptografado, que faz essa transferência do exame de uma entidade para outra, para você ter uma ideia. Então, eu creio que não seja tão simples assim, passar as coisas por WhatsApp. Eu creio que tenha toda uma legislação que protege esses dados, né? Eu vejo porque eu estou diariamente observando isso e eu creio que não seja de forma tão aberta, assim, que possa ser feita essas transferências de dados, inclusive dados sigilosos. Porém, vamos aguardar a resposta do requerimento para a gente compreender essa situação aqui, inclusive compreender e repassar para as pessoas, que é mais importante ainda. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 326 de 2025, de autoria de toda a edilidade presente. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Laurici Leite Verca, determinando que seja comunicado à família enlutada.
Eu vou solicitar, então, para os nossos colegas para a gente fazer 1 minuto de silêncio. E Não há mais requerimentos, senhor presidente. passamos às explicações pessoais. Solicito, primeiro secretário, informar se existem vereadores interessados em falar de matérias de cunho pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 7 de julho, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.